Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Racismo no País dos Brancos Costumes, um livro da jornalista e escritora Joana Gurjão Henriques. Este é o livro. Isto foi publicado em 2018 pela editora Tinta da China. Vem com um marcador, como eles sempre nos habituaram, não é? E com um DVD com uma série de reportagens realizadas por Frederico Batista. Deixa-me só aqui confirmar o nome. Exatamente, Frederico Batista. A imagem e realização são dele. E eu tirei só o DVD para ler, para o livro ser mais maleável, mas depois muito facilmente se pode voltar a juntar para não se perder aqui. Portanto, estas reportagens complementam o que está no livro, portanto não é que ver o DVD implique que já não tenha que se ler o livro, portanto são duas coisas que se complementam, mas que estão intimamente ligadas, e nós, ao vermos o DVD, vamos ficar a ver as pessoas que ouvimos falar neste livro. Portanto, nós aqui ouvimos relatos. Isto é um livro, aliás, antes de mais, isto é um trabalho que a jornalista fez. Ela começou por fazer para o jornal O Público. Deixa cá ver se aparece aqui. Eu penso que sim, foi uma série de reportagens que ela fez para o jornal O Público, que é um jornal português, entre agosto e setembro de 2017, que saíram no jornal e que depois ela reuniu e publicou em livro, então, com a edição da Tinta da China. Penso que não me estou a enganar. E com a inclusão do DVD também. Portanto, isto é um livro em que se fala de racismo sistémico ou racismo estrutural em Portugal. O país dos brancos costumes, isto é um trocadilho, porque há uma expressão que nós às vezes usamos para nos referirmos aqui a Portugal como um país dos brandos costumes, não é? Que somos assim um povo calmo e hospitaleiro, etc. E então ela faz aqui este trocadilho a que eu achei assim alguma piada. Não vou dizer que não. Eu já fiz uma revisão de um outro livro da mesma autora, que é Racismo em Português, que fala do colonialismo português em África, e eu acho que é uma boa leitura para se fazer antes de se fazer a leitura deste livro, portanto há uma correlação. Aqui ela vai entrevistar então várias pessoas que vivem cá em Portugal, sejam afrodescendentes, sejam africanos, mas que são negros, portanto isso é aquilo que os une. Situações de discriminação pelas quais passaram ou pelas quais ainda passam, discriminação racial, portanto, que tem a ver diretamente com a cor da sua pele, mas também entrevista outros estudiosos ou investigadores acerca da questão da discriminação racial, da representatividade do negro, por exemplo, nos manuais escolares, a questão da escravatura, a questão do colonialismo. Portanto, fala com várias pessoas diferentes, de áreas diferentes, estratos sociais diferentes, etc. O livro está dividido por capítulos, portanto, à semelhança do racismo em português, temos o capítulo dedicado à justiça, um à nacionalidade, um à habitação, um ao emprego, um à educação, um ao ativismo e um ao colonialismo. Sobretudo aqui, nos 5 primeiros capítulos, ela fala daquelas áreas da vida de uma pessoa pelas quais todos nós passamos, sejamos adultos ou não. Portanto, a questão da justiça, se nos virmos face a algum problema com a justiça, a questão da nacionalidade, portanto, se tens o cartão de cidadão ou não tens, portanto, no caso de quem não tem a nacionalidade, tem um documento específico próprio, que depois não lhe permite o acesso a coisas tão simples quanto conseguir uma habitação, conseguir um emprego justo, condições justas, etc. A questão da habitação, do acesso à habitação, a questão do emprego e da educação. Portanto, estes 5 capítulos eu acho que são aqueles com os quais nós nos conseguiremos identificar mais facilmente e perceber as dificuldades porque pessoas que são negras passam. Portanto, porque eu acho que aquilo de que se está a falar aqui no livro é precisamente de uma discriminação que existe, que tem como base apenas a cor da pele. Portanto, não interessa muito o estrato social em que tu estás, em que te encontras, o nível de educação que tu tens, seja o que for, aquilo que salta à vista e que faz com que sejas tratado de forma diferente é o facto de seres negro. E de como aquelas coisas básicas do dia-a-dia te são dificultadas e como aquelas microagressões também vão sendo perpetradas no teu dia-a-dia. E uma microagressão pode ser uma coisa do género, como há casos relatados aqui no livro, tu és negra, mas até és... ok?
como se só o facto de ser negro seja algo negativo. Eu já gravei um vídeo sobre este livro, foi hoje de manhã, e estava a editá-lo há pouco e ele ficou com mais de 1 hora. E eu pensei, ninguém vai querer ver este vídeo. Eu até falei de forma muito articulada, quer dizer, modéstia à parte. Bati em todos os pontinhos que eu queria bater, mas é um vídeo tão longo, que eu acho que mesmo eu que me interesso por estes assuntos nunca iria clicar no vídeo. Há este livro que eu vos aconselho a que leiam se têm interesse sobre esta temática. Eu acho que é uma temática urgente nos dias que correm, tendo em conta o que se tem vindo a passar em Portugal. Ameaças a deputadas negras, ameaças a pessoas que defendem os direitos de imigrantes, sejam negros ou não, campanhas de intimidação contra uma associação de defesa dos direitos humanos e contra o racismo, que é SOS Racismo. Portanto, isto sempre por parte de grupos de extrema-direita. Cá em Portugal, o assassinato de um ator negro, um assassinato com motivos racistas desse ator negro, Bruno Candé, que aconteceu também há pouquíssimo tempo, e em que o assassino, ao atirar ou antes de atirar, proferiu insultos racistas e depois vêm para a televisão discutir se é um assassinato com motivações racistas ou não. Isto é ridículo. Portanto, eu acho que há aqui uma negação muito grande de que há racismo em Portugal. Eu não preciso que me venham dizer que há, porque eu ouço comentários, eu vejo, não é? Não é por coisas que eu vejo na televisão, são coisas que eu ouço, de pessoas que me são próximas e que eu até tenho com pessoas inteligentes. Pronto, mas falta essa empatia, falta esse reconhecimento de que algo está errado na nossa percepção do outro, e neste caso do outro que é negro. E aqui há algo que está muito entranhado no nosso subconsciente e que tem a ver com esta ideia de que o negro é inferior. Isto é algo que vem desde a altura da escravatura e que se propagou ou que se, enfim, prolongou durante o colonialismo e que ainda existe hoje. Os meus pais viveram na altura do colonialismo, eles viveram em ex-colónias. Eu tenho mistura na minha família, a minha avó é mestiça, portanto tenho uma mãe negra e um pai branco. E não é uma mestiçagem pacífica. Tudo indica, eu não vou falar sobre a vida pessoal das pessoas que me rodeiam, da minha família ou não, mas sei que foi violenta. Portanto, não vamos fingir que isto é uma coisa que já foi e pronto, e já ninguém se lembra, não. Foi há pouquíssimo tempo, em termos históricos foi muito perto, passou pouquíssimo tempo. Quer dizer, em 1974 foi quando houve a independência de todas as ex-colónias, algumas declararam a independência antes, mas 1974 foi aquela data que foi quando se aboliu a ditadura cá em Portugal, que foi definitiva, de rompimento, não é? Deixaram de ser colónias portuguesas. Portanto, foi há pouquíssimo tempo. E essas ideias ainda persistem. E estas microagressões e estes comentários, tu és negro, mas até és fixe. Ou coisas assim, tu és negra, mas também és bonita. Isso ainda se ouve. Pronto. Então, eu acho que este livro ajuda a perceber um pouco de onde é que isso vem, perceber a dificuldade acrescida a quem é imigrante, a quem é pobre, a quem é descendente, é português, mas por não ter a nacionalidade tem no cartão de identificação que é cabo-verdiano, mas nunca esteve em Cabo Verde. Eu aí falo de pessoas da minha idade, ou mais novas até, porque a partir de 1981 passou a ser mais complicado obter a nacionalidade. Entretanto, em 2018 houve uma alteração, portanto o livro está um pouco desatualizado em relação a isso, porque entretanto houve essa alteração, é isso, em 2018, se não estou em erro. Mas isto ajuda a perceber quais são as dificuldades nestas diferentes áreas da vida humana, porque depois todas elas se entrecruzam, não é? Se interligam. Portanto, se há uma dificuldade em conseguir a nacionalidade, vai haver uma dificuldade em conseguir a habitação e um emprego. Se há uma dificuldade na educação, porque os bairros que têm uma sobrepovoação, vamos lá, de comunidades negras, eu aqui estou só a falar de negros, mas nós temos um problema também muito grande com a comunidade cigana, um problema muito grande de discriminação relativamente à comunidade cigana cá em Portugal também. Atenção. Mas enfim, aqui falo sobretudo da realidade de pessoas negras. Portanto, se há uma dificuldade também na educação, em que tu tens os bairros que estão segregados, estão nas periferias das cidades, em que tem
uma representação muito maior de pessoas negras e de pessoas ciganas que têm muitas vezes já problemas ou situações laborais precárias, etc. E então vão para uma escola que é desse bairro onde estão. Portanto, cria-se essa segregação também na escola. Escolas essas que muitas vezes não têm meios, habitações essas ou bairros esses que depois também não têm acesso a equipamentos culturais, uma biblioteca, sei lá, um museu, uma coisa tão simples quanto espaços verdes, etc. Transportes, uma rede de transportes que é deficitária. Portanto, aqui consegues perceber que se tens uma dificuldade grande numa destas áreas da vida, vais ter dificuldades muito grandes nas outras todas. Portanto, é muito difícil sair dessa situação. Portanto, desengane-se quem acha que a nossa sociedade é uma sociedade meritocrática, não é? De se tu trabalhares bem e tal, tu consegues chegar lá. Não consegues, é impossível e é muito injusto comparar a situação sei lá, por exemplo, um rapaz português que estudou nos melhores colégios, o pai é médico, por exemplo, ou qualquer coisa assim, comparar com um rapaz que cresceu num bairro social, foi a uma escola desse bairro que não tem os meios, quer dizer, ele já está numa situação precária de pobreza, etc. Então dificilmente terá meios para comprar um computador, etc, etc. Portanto, todas estas questões depois interligam-se umas com as outras e dificultam a que se ascenda e que se saia deste loop, não é? Deste ciclo vicioso, que é isso que é um ciclo vicioso que tem por base uma discriminação baseada na cor da pele. Para terminar, então, eu queria só dizer que há uma coisa que une muitas das pessoas que falam connosco neste livro, portanto, nós ouvimos testemunhos em primeira mão. E essa coisa é a questão do census, portanto, não existir um census que tenha esta recolha de dados relativamente à pertença étnica, portanto à cor da tua pele. Ou seja, são feitos censos em que se questionam, ou que se colocam variadas questões, mas depois em relação a... Eu não sei muito bem, mas eu penso que será em relação a isso, ao emprego, à habitação e não sei o quê, para ter uma ideia de como é que está o país, como é que está a distribuição, etc. Mas depois não querem colocar lá a questão da etnia e da cor da pele. Portanto, vai ser feito um censo em 2021 e não querem que se coloque lá essa pergunta, apesar de muitas destas associações de defesa dos direitos humanos, etc., contra a discriminação, dizerem não, nós queremos que esteja lá essa pergunta. Eu sei que na altura, quando saiu a notícia, a justificação é porque era racista ter essa pergunta. Não, não é. Quer dizer, as associações que defendem as pessoas que são discriminadas, sejam negras, sejam ciganas, etc., querem que estejam lá essas questões. Porque só assim nós teremos uma percepção real do alcance da discriminação que existe cá em Portugal. Agora, uma coisa eu vos digo, mesmo não existindo esses censos, eu acho muito estranho que eu até que andei na escola em Lisboa até aos 12 anos e depois andei lá na faculdade também. E depois andando na escola cá em Viseu, ter trabalhado em Viseu, no Porto, em Aveiro, nunca me ter cruzado com pessoas negras, é muito estranho. Eu tive 2 colegas negros na creche. Foi isto. Portanto, eu isso acho muito bizarro. Ok? E acho que isso denota logo que há um problema de base muito grande. Pronto. A mim este assunto interessa-me, porque eu quero ter argumentos e quero poder falar sobre este assunto com argumentos válidos, contra-argumentando de forma mais calma e mais clara e mais concisa também, porque depois há esse problema, não é? De às vezes fazerem esses comentários à minha volta e eu ficar logo muito enervada sem saber o que é de responder, assim sei melhor também. Apesar lá está de eu ter tido essa percepção ao longo da minha vida, aqui percebo porque é que isso acontece, não é? Portanto, eu acho que é um livro importante. Eu acho que cá em Portugal, de uma maneira geral, e mesmo eu que falei com algumas pessoas sobre o assunto, porque eu depois fico entusiasmada com os temas e quero falar sobre o assunto com toda a gente, é impressionante a quantidade de vezes que me disseram não, mas isso não tem a ver com a cor, tem a ver com o extrato social, tem a ver com o extrato social, sim, a situação económica e tal. Pois, mas isso tem a ver com a cor da pele. É aquela questão que já aparecia no livro O Racismo em Português, que é a pobreza tem cor. Okay? Então, fico um bocadinho triste e eu acho que há uma negação muito grande de que existem pessoas racistas e uma mentalidade racista cá em Portugal e um sistema que é racista também, que ajuda a fazer esta separação e esta segregação. E tenho pena que não se fale, porque eu acho que não falando não se avança.
Não falo aqui, isto é a minha opinião pessoal e eu não percebo nada do assunto, eu não falo aqui de fazer um mea-culpa e estarmos aqui enfim, a ficar presos ao passado, mas temos que conhecer o passado, porque todos os acontecimentos estão interligados. A nossa história é um conjunto de ação-reação. Portanto, o que aconteceu há 400 ou 500 anos informa a maneira como nós nos vemos a nós e vemos o outro também. E se nós arranjarmos esta narrativa, enfim, se os brancos arranjaram uma narrativa em relação aos negros de que são assim assado e fomos propagando essa narrativa, é natural que ainda se repita, vocês vão de reparar. Que o tipo de insultos mantém-se muito parecido com sei lá, que pessoas mais velhas do tempo dos nossos avós se calhar diziam. Ok? Portanto, é importante conhecermos a nossa história e não é propriamente para eu me sentir culpada de algo que o meu bisavô fez, mas para conhecer e para perceber que há um problema e como é que podemos avançar a partir daqui. Portanto, eu acho muito importante conhecer a história e assusta mais a negação e o silêncio em relação a esta temática. Porque eu acho que muito rapidamente se silencia e se deixa de falar do assunto, mesmo nos mídia. E acho que aí temos um problema grave. Enfim. Pronto, é a minha percepção, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler este livro. Eu, de qualquer forma, vou colocar a reportagem lá em baixo. Não está o que está aqui, tudo, não é? Mas estão partes. Portanto, vou colocar o link para a reportagem do Público. Também vou colocar um link de um documentário de 30 minutos de que me falaram este fim de semana, na sexta-feira, que se chama As Estátuas Também Morrem. Acho que é isso. Eu vou colocar lá em baixo também, se tiverem interesse em ver, porque fala também... é um documentário um bocadinho mais difícil porque é bastante artístico, portanto não é uma coisa seca, académica, que seja mais fácil de seguir, entre aspas, portanto mais clara. Uma narrativa mais clara, não é uma coisa mais artística, mas eu gostei muito, então vou colocar. E que me parece que faz um apanhado da dominação branca sobre estes povos africanos diferentes, e a apropriação que a comunidade branca faz dos artefactos, dos objetos da cultura. O documentário, eu penso que é dos anos 70, há de ser por aí, está a preto e branco e tal, está falado em francês e legendado em inglês. Eu de vez em quando ia parando para ler as legendas em inglês, porque não sou assim tão boa, ou tão rápida a ler inglês. Mas eu acho que vale a pena ver e é um objeto artístico também interessante, na verdade. Então vou colocar, e também vou colocar algumas associações de defesa dos direitos humanos e contra a discriminação racial na caixa de descrição também, para quem queira explorar mais e tal. Uma coisa que eu me estava a esquecer de dizer, este livro tem bastantes notas a que se pode recorrer, bastantes artigos, portanto também dá para ir buscar mais informação para lá deste livro. Enfim, belo trabalho da jornalista e escritora Joana Gurjão Henriques. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler, espero que vocês estejam todos bem e até à próxima. Tchau, tchau.